Oi, pessoal! Hoje vocês vão aprender exercícios importantes para ter uma ótima respiração. Não sai daí, que é depois da vinheta. Olá todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Elida Almeida, professora aqui do programa Guri Santa Marcelina e sua professora de flauta aqui também neste canal. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha com todo mundo porque isso é muito importante. No vídeo de hoje, nós vamos aprender exercícios para respirar, exercícios para respiração e para alongamento. Não pula essa etapa porque ela é muito importante. Mas, antes da gente começar falando sobre os exercícios de alongamento e de respiração, eu preciso lembrar a vocês que esta é a quarta aula. E nas aulas anteriores eu esqueci de alguns detalhes, então eu vou passar esses detalhes antes de trabalharmos os conteúdos da aula de hoje, tá? Na aula 3, se não me engano, que foi a aula de como limpar o instrumento, gente, eu esqueci de falar que você jamais deve deixar a flanela dentro do case da flauta. Por quê? Porque a flanela, mesmo que você coloque ali perto do bocal, né? Eu tenho aluno que tentou justificar, professora, eu deixo aqui perto do bocal. O que acontece? A flanela tá sempre meio que úmida, então pode oxidar o seu instrumento, tá? Então, não deixa a flanela dentro desse case. Deixa ela separadinha, coloca ela em algum lugar, na sua mochila. Não deixa no case porque isso é muito importante, tá? Então, por favor, cuidado com isso. E no vídeo 1, quando a gente estava falando sobre todas as particularidades da flauta, eu esqueci de mencionar, gente, aos flautistas profissionais, que eu às vezes falo o nome do inventor da flauta, Theobald Boehm. Eu falo desse jeito porque é um jeito mais fácil, né, da gente decorar esse nome. Eu sei que às vezes a pronúncia ela pode ser diferente, mas, enfim, é uma forma mais, assim, fácil da gente memorizar esse nome, ok? Dito isto, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre alongamento e respiração. Muitos alunos, flautistas profissionais, às vezes a gente tem, na correria do dia a dia, a gente tem esse hábito de pular essa etapa. É importante que você entenda que essa etapa, ela forma o teu corpo, ela aquece o teu corpo, ela prepara o teu corpo para tocar o instrumento. Então não pule, mesmo que você não consiga, não tenha um tempo muito grande de estudo, foca também na respiração e no alongamento, porque isso vai ser importante na formação da tua sonoridade, tá certo? Então eu vou passar para vocês 5 exercícios para o alongamento. Para o alongamento, nós vamos começar com o exercício que vai preparar o teu corpo todo, tá? Então, você já deve ter feito esse exercício na aula de educação física, por exemplo, ou quando vai praticar algum esporte, aquele exercício que você alonga todo o seu corpo. Então, ó, levanta o dedo, a mão lá em cima, de preferência olhe também para esse lado e vai subindo, vai subindo. Segura um pouquinho e volta devagar. Então, este primeiro exercício faz aí umas 10 vezes? Não, brincadeira, só umas 3 tá ótimo. Mais uma vez, ó, puxa lá em cima, estica bem o braço, olha, sobe com o pé, segura e volta. Vamos ao segundo exercício de alongamento. O exercício de alongamento número 2 é aquele que você vai preparar mais os braços, aí especificamente para o instrumentista, né, para o flautista. Pega o braço, passa ele na frente do teu corpo e puxa lá para trás. Com a ajuda da outra mão, você pressiona no seu limite, não exagera, tá? Segura por um tempinho, de preferência olhando para o outro lado, assim, ó. Segurou e voltou. Desfaz lentamente, vamos para o outro lado. Pressiono com a outra mão,
olho para o lado e seguro. Volto lentamente, desfaço. Então, esse é um exercício que você vai sentir a parte do seu braço ser aquecida. Faz umas 3 vezes em cada braço, tá bom? Vamos para o exercício 3. O exercício 3, ele é para as mãos, tá? Mão, pulso. Então, você vai levar a sua mão na frente do seu corpo. Com a ajuda da outra mão, você pressiona ela para trás, no sentido contrário. Ou seja, eu tô colocando a mão mais aqui, ó, pro meu corpo, tá? Eu vou pressionar no limite. Nesse exercício, eu sempre observo os alunos e as alunas fazendo, e às vezes eles se esquecem do polegar. Faz isso aqui. Cuidado, tá? O polegar também faz parte. E esse é importante que você tenha cuidado de ir no limite, não puxar muito, senão você pode aí ter alguma lesão, tudo bem? Sustenta por algum tempo, desfaz lentamente e aí a gente vai para outra mão. Mesma coisa, observa o polegar, observa se o pulso está bem alongado, vou no limite e sempre fazendo esses exercícios quanto mais devagar você fizer, melhor, porque você concentra mais no movimento do seu corpo, tá? Segurei e soltei. Novamente, 3 vezes, ideal. Faz, segura um pouquinho, solta, relaxa, tá? Ah, esse aqui também é bom, ó. Depois de fazer, você solta os pulsos e deixa bem levinho, ok? Então, esse é um exercício para a gente alongar a mão. E agora a gente vai para o quarto alongamento. O quarto alongamento é para a gente aquecer e alongar a musculatura facial. Então, esse é fundamental para você flautista, ok? A gente vai fazer careta, não liga, faz escondidinho, não precisa ninguém ver não, mas faz, porque isso é bem importante e muito legal de fazer. Vamos começar somente assim, ó, você vai fazer um movimento de quem está comendo uma comida gostosa. Mastiga bem, sente o sabor, tá? Então, aqueles movimentos maiores, que você fala, que delícia. Isso, o pão da mãe do Gustavo, assim, ó, pão vegano, mastiga bem. Não sabe quem é o Gustavo? Pergunta aqui nos comentários. Gustavo, produtor aqui que tá gravando pra gente, que trouxe um pão delicioso, mastiga. Agora, você vai mastigar uma comida que não ficou muito ali temperada, aquela coisa que você tem que comer rápido, sabe? Ficou meio insossa. Mastiga aí e já engole, tá? Então, esse é o primeiro movimento. Eu quero que você sinta a bochecha, né? O espaçamento da sua boca, tá certo? Outro exercício ainda nos alongamentos faciais, né? Da face, é o exercício que você vai brincar fingir que você tá brincando de carrinho, sabe? Solta tudo, solta tudo. Se você não consegue fazer isso, eu ouvi um professor ensinar que você segura aqui e aí você consegue, tá? Então tenta fazer, se você não conseguir, segura do ladinho e solta. Esse exercício você pode fazer assim, sem voz, ou colocando voz, que aí também já abre aqui, você já tem uma noção de, né, vocal. Você vai sentir toda essa parte interna da boca e isso na produção do som vai ser fundamental. No assunto da embocadura, que será assuntos da próxima aula, não perde, vai ser fundamental para você estar bem aquecido, bem alongado, ok? Então esse foi o quarto exercício, alongamentos da face. Vamos para o quinto exercício. O último alongamento é o exercício para o pescoço, tá? Nessa parte, muitos flautistas não prestam atenção nessa parte do nosso corpo, mas ele é fundamental, porque é por ele que vai passar o seu ar. Então, olha,
Não sei se você vai conseguir perceber aqui, mas se eu colocar o meu pescoço mais para frente, olha como muda a voz. Dá para perceber que a voz ficou estranha? Por quê? Porque gerou tensão aqui. Mesma coisa se eu colocar muito para trás, né? Então, isso na hora de você tocar faz toda a diferença. Ter um pescoço relaxado, essa parte, né, do seu corpo relaxado é fundamental. Então vamos lá. O exercício mais tranquilo é aquele de girar, né? Eu vou fazer de olhinho fechado para não ficar tonta, né? E não cair aqui e dar algum vexame. Bora lá, ó. Fechei o olhinho e girei. Devagar. Para um lado e aí eu inverto e vou para o outro. Tá? Faço isso por alguns segundos. Um outro que eu gosto é um não bem grandão. Que é o estico bem, né, a parte. Ou um sim também, que eu trabalho a outra parte do pescoço. Então é isso, gente. Exercícios de alongamento eu gosto de fazer em aula com música, que assim eu não perco as etapas, faço tudo rapidinho, a gente faz o alongamento e tá com o corpo preparado no grau para tocar o instrumento, certo? Agora chegou a hora da gente falar sobre os exercícios de respiração. E aí na respiração a gente tem muita coisa para falar. Sim, temos muita coisa para falar, porque quem me conhece, quem já faz aula comigo, sabe que eu gosto muito de objetos do nosso cotidiano, né? Principalmente das crianças, brinquedos que as crianças conhecem para trabalhar a respiração. A gente pensa que respirar para tocar um instrumento é super diferente, uma coisa assim, né? Fora do normal. E na verdade não é. Nós já temos uma boa respiração, né, para usarmos no nosso dia a dia, nas nossas coisas normais. É só agora pensar um pouco mais na forma como você está respirando. E aí nada mais legal do que usar alguns objetos para a gente pensar uma respiração com mais consciência. Eu acho que essa é a palavra, ter consciência que você está fazendo uma boa respiração. Mais do que uma respiração certa, não é isso. É sobre ter consciência de como respirar. Então nós vamos começar com o primeiro exercício, que é muito legal, com um brinquedo muito antigo. Me diz aí a sua idade, que eu vou dizer se você conhece ou não esse brinquedo, que é o cachimbinho. Eu lembro de tê-lo visto em sacolinhas de presente, sabe? Quando você ia aniversário, as pessoas te davam aquelas sacolinhas. Então, esse era um brinquedinho que tinha muito nessas sacolinhas de presente. Vou mostrar para vocês. Este é o cachimbinho, gente. Então, o cachimbinho, ele é super legal porque é um brinquedinho que vem com uma bolinha e o objetivo deste brinquedo é você manter a bolinha suspensa no ar, tá? E é super legal porque ele também já faz aqui um formato para embocadura, ou seja, um joguinho completo, um brinquedo completo. Cuidado na hora de respirar para não pegar aquele ar enchendo aqui, tá? Respira normal, naturalmente, bem relaxado, bem relaxado. Ó, respirei. É muito divertido, super legal ficar olhando, inclusive, para a bolinha aqui, né, e tentar manter. Se você está sozinho ou sozinha treinando, né, essa atividade, então eu te aconselho a praticar andando, né, depois que você conseguir sustentar o cachimbinho, né, a bolinha no ar, pratica andando pela sua casa, também criando mais concentração e foco. Se você está jogando isso com outra pessoa, vocês podem ir trocando, né, a bolinha, passando um com o outro, enfim. Nas aulas, isso costuma ser uma festa, as crianças costumam brincar muito com o cachimbinho. Algumas coisas você precisa observar, tá? Cuidado para não fazer bochecha assim, ó. Porque apesar de ficar, né, você espalha o ar pelas bochechas. Então, a ideia é você já ter um foco bem legal nesse brinquedinho, ok? Então, esse foi o cachimbinho. Vamos agora para o segundo exercício de respiração.
Para esse exercício eu vou usar a bexiga. Bexiga é assim uma das coisas mais incríveis que a gente tem para mostrar bem o nosso corpo e também para praticar, né? Para treinar o nosso corpo. Porque a bexiga, deixa eu pegar ela aqui. O que acontece com a bexiga? Você tem aqui uma coisa que mostra bem o que vai acontecer no seu corpo. Ó, eu vou encher a bexiga. E aí, numa câmera lenta, de repente, a gente consegue mostrar para você que o que encheu primeiro foi essa parte aqui de baixo, foi a bundinha, né, da bexiga. A mesma coisa vai acontecer no meu corpo quando eu respiro. A barriga enche e não o peito, tá? Opa, cuidado com o microfone. E não o peito. Cuidado para, se você estiver respirando assim, ó, e não encher a barriga primeiro, é capaz que você não tenha uma respiração muito adequada para tocar o instrumento, tá? Então a bexiga ela mostra bem. Tenta imitar uma bexiga, tá? Outra coisa que eu acho legal, principalmente, por exemplo, nessa bexiga que tá novinha, é que ela pesa muito no começo, então ela te dá uma necessidade de resistência, de né, ter uma certa força aí na hora de tirar o ar. Então, ela te força também a ter essa forcinha para produzir o som. Então, bexiga, assim, você encontra em muitos lugares, é acessível. Então, nada melhor do que você ter uma bexiga para praticar. E dá para você fazer alguns adicionais. Por exemplo, eu não vou fazer aqui, mas você pode, com um canudinho, grudar a bexiga com durex mesmo. E aí você tem, ó, uma segunda prática para a bexiga, porque aí você tem que encher a bexiga. Será que eu consigo, gente, sem grudar? Vou tentar, porque professor faz isso, né? A gente faz no ao vivão mesmo. Eu o ideal seria colocar um durex aqui, mas eu vou tentar, ó. Fala aí, se eu não sou, ó, arrasei, hein? Então, ó, tá vendo? Eu dei coloquei um desafio para o meu exercício. Canudinho, ou seja, eu tive que soprar no canudinho para encher a bexiga. Esse aqui, mais pro flautista, é um exercício espetacular, porque já tá dando pra gente essa noção da embocadura, que vai ser assunto das próximas aulas, certo? Então, usamos a bexiga aí para trabalhar a respiração. Vamos para o terceiro exercício de respiração. Para o terceiro exercício de respiração, eu gosto de usar catavento. Então, aqui eu trouxe eu trouxe 3 modelinhos dos diversos tipos de catavento, né? Eu adoro olhar nas lojas vários modelos. Então, o catavento, vou pegar aqui esse que é mais... que é mais tranquilo. O que eu gosto do catavento? Porque ele é visual, tá? Então, eu vou conseguir ver uma coisa que a gente chama de velocidade de ar, que é a força com que a gente está aplicando o nosso ar, tá? Se eu soprar muito forte, ou seja, com uma velocidade muito alta, o catavento ele vai ter uma velocidade na execução das hélices. Se eu soprar mais fraquinho, o catavento tem outra velocidade. Eu gosto de fazer do ladinho, mas você pode fazer na frente. Também, né? Tranquilamente. Não sei se vai dar para ver assim. Será que eu consigo? Ah, consigo. Que aí vocês conseguem visualizar. Vamos ver se eu consigo por velocidade, tá? Não sei, a gente aqui vai testando, em casa você testa também. Mas eu acredito que você tenha conseguido visualizar a velocidade da hélice, tá? Então, ele é visual, você consegue ver se você está soprando mais forte, menos forte. Então, você consegue também criar desafios para você mesma, ou seja, vou pôr mais ar, vou pôr menos ar, vou fazer, quero essa velocidade, enfim. Então, é um brinquedo super legal para você observar como tá a força que você está aplicando no seu ar, tá certo?
Catavento, vou fazer aqui, ó, para você não ficar curioso ou curiosa, tá? Esse é muito legal também. Não sei se vai dar pra gente ver, porque é bem pitititico. Dá sim. E ele é super pequenininho, mas a hélice dele, né, é muito mais rápida, ó. Novamente, cuidado para não fazer bochecha, tá? E também sopre até o fim do seu ar. A gente está trabalhando respiração e emissão de ar. Então, às vezes meus alunos, minhas alunas, elas fazem isso. Cuidado, é para respirar. Então, a gente continua pensando em procurar ter uma boa respiração. Certo? Muito bem, vamos para o último exercício com respiração, um dos meus favoritos, porque, né, nada mais gostoso, lembra infância, que são as bolhas de sabão, gente, é muito legal. Bolhas de sabão, esse aqui já veio com catavento e bolha junto. Então, a bolha de sabão, primeiro, cuidado aí, se você tá na sua casa, com os objetos, enfim, né, com o pessoal, mas é uma brincadeira divertida, gostosa. Você pode fazer somente, né, normal, jogando as bolhas ao ar. Normal, que é muito divertido, muito legal. Vamos ver se a gente consegue ter imagens de aulas, né, com as crianças brincando com bolhas. Ou você também pode depois se desafiar. Não sei se eu vou conseguir aqui, vamos ver. Que tal você jogar o ar e não tirar a bolha? Entendeu? Controla o ar. Você vai precisar ter um controle de ar super incrível para poder fazer a coisa acontecer. Fazer mais uma vez, que eu não percebi muito bem, mas eu respirei em todas elas. Não, deixa o ar sair. E aí eu sopro até acabar o ar. Então, bolhas de sabão, gente. Tem bolha de sabão na sua casa? Tenho certeza que tem. Se não tem, dá para fazer. Faz e me mostra. Quer saber como me mandar as lições? Escreve aqui nos comentários dos nossos vídeos, tá? Na aba de comentários. Fala de onde você mostra, né? Fala se você tem lição para me mostrar, que a gente vai ter um prazer em te responder, tá bom? Gente, e aí, gostaram da nossa aula de respiração, de alongamento? Já assistiu a aula 1, 2 e 3? Se não assistiu, volta lá, assiste do começo, porque esse conteúdo tá muito legal, muito bacana para todo mundo aí compartilhar. Tem também a playlist, né, com mais exercícios, mais lições, para você não perder nenhum conteúdo e assim, seguir passo a passo como aprender a tocar flauta transversal. Gente, tava esquecendo do exercício do lápis, que é assim, sucesso absoluto nas aulas, né? Principalmente se você tá fazendo aula coletiva, aula em grupo, nossa, esse exercício é muito legal. O lápis, a gente vai movimentar esse lápis, né? Eu vou explicar as regras, mas claro, você pode fazer do seu jeito. Vamos imaginar que temos 2 jogadores aqui, e aí a regra é fazermos o gol no campo do jogador adversário. Só que você movimenta o lápis com o ar, certo? Então imagina aqui que tem um jogador que não tem, mas eu vou tentar fazer o gol no campo dele. Respirei. E aí, obviamente, como não tínhamos, né? Como não tínhamos um jogador, eu fiz um gol aí. Mas o jogador, ele também bloqueia o lápis, né? Com o ar. E assim a gente vai fazendo a diversão acontecer nesse exercício de respiração. Desse jogo de futebol de ar com o lápis. E dá para você variar, assim, nesse jogo de diversas formas, né? Outros objetos, objetos maiores, então, que você não precisa necessariamente de uma mesa, pode fazer no chão. Enfim, esse jogo é muito legal,
principalmente se você vai participar de aulas coletivas ou se você é um professor, uma professora de aula coletiva, essa brincadeira é muito divertida e de uma forma natural estimula as crianças, né, os alunos a praticar respiração e ter uma excelente respiração na hora de produzir o som na flauta. Na próxima aula, que será que vai ter? Não perde, hein? Não vou falar não, vou deixar aí na surpresa, tá? Então é o seguinte, se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, não perde não, compartilha com o pessoal. Tem alguém que toca o instrumento, flauta, ou um instrumento de sopro, que você acha que é legal de assistir essa aula? Porque essa aula não é só para flautista não, viu? Muitos outros instrumentistas aí de sopro podem e devem assistir essa aula, então compartilha com todo mundo, tá? Nos vemos na próxima aula. Até lá! Tchau!